aí, a hora do ungido, com o pastor Paulo Messias. Olá, meus amados irmãos e irmãs, a quem vos saúdo com a graça e com a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Paulo Messias, da Igreja Videira de Canaã, Goiânia, Goiás, Brasil, para o mundo, chamado por Deus para curar os enfermos, libertar os cativos e pregar o Evangelho da graça. Por isso, antes de orar por você, eu queria compartilhar uma palavra que tem como título: cheio da graça superabundante. Preste atenção, em João capítulo 1, verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade. Vimos a sua glória, glória como unigênito do Pai. Sabe, filho, o Criador do céu e da terra é um Deus maravilhoso. Ele se fez carne e habitou no meio de nós, cheio de graça e verdade. Ele está cheio de favor imerecido, fluindo para todos nós. E por isso que as prostitutas, os pecadores, os cobradores de impostos e os marginalizados podiam tocar nele e receber o seu milagre, enquanto os fariseus, que confiavam na sua própria bondade, não podiam receber nada de Jesus. Ele era para o indigno, ele era cheio de graça para os que não merecem. Todos nós somos assim e necessitados de favor imerecido. Se você conseguir entender a graça em um momento mais fraco, na hora em que você falhou, você poderá alcançar o seu milagre. Deus torna a graça abundante. Em 2 Coríntios capítulo 9, verso 8. E Deus é poderoso para tornar abundante em vós toda graça, a fim de que, tendo sempre em tudo toda suficiência, superabundeis em toda boa obra. Você gostaria que Deus tornasse todo o favor e toda graça abundante na sua vida? Sim, todos nós queremos isso. Mas a promessa de Deus é que sempre podemos desfrutar dessa graça. É ter sempre suficiência em tudo. Passamos por uma pandemia, estamos vendo uma guerra na Ucrânia, mas mesmo assim, você terá ampla suficiência em todas as coisas. Tudo o que precisamos é ter em nós essa graça abundante. Deus quer que todo favor abunde em sua vida, para que você tenha sempre, nos bons e nos maus momentos, toda a suficiência em todas as coisas. Quando nós lemos essa promessa na palavra de Deus, temos a impressão de que isso é algo para o futuro. Mas o original no verbo, está no presente. Deus é capaz de fazer hoje. Quando você coloca algo no tempo futuro, nunca está realmente certo de que a promessa é real para você agora. Temos que ver as coisas no futuro como uma coisa remota, possibilidade que possa acontecer. Mas a verdade é que Deus faz e continua com toda a graça seja abundante em sua vida. Agora mesmo, o Senhor está fazendo com que todo o favor, toda a graça abunde sobre nós, sobre você. Ele quer que você tenha ampla suficiência em todas as coisas. Nesse momento, enquanto você ouve esse texto, a graça de Deus está superabundando na sua vida. Pastor, como eu posso desfrutar de toda a suficiência? Pastor, se Deus está abundando a graça sobre mim, então por que eu não estou vendo toda essa suficiência? A primeira razão é que nós somos muito conscientes da carne. Somos naturalmente materialistas. Ainda vivemos por vista. Temos dificuldade de aprender os caminhos de Deus. E que são os caminhos de Deus? São os caminhos da fé. É preciso crer. Algumas pessoas ensinam que quando você tiver fé suficiente, então essa fé produzirá o que você deseja. Mas isso não está correto. A fé bíblica é abrir os olhos espirituais para o que Deus está fazendo em sua vida. A fé bíblica é ter os olhos abertos para que a cura que já está em você. Então começar a agradecer a Deus
porque você está curado. Isso é fé. Hebreus 11:1, nós lemos que a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam, é a prova das coisas que não se veem. Uma tradução diz que a fé substancializa o invisível. Em outras palavras, você não pode ver todo o favor abundando sobre você, mas se você crer, você dirá: obrigado, Pai, eu recebo. Ainda que o seu bolso agora não tenha nem R$ 10, mesmo assim, você agradece por todo o favor e abundante em você. Deus fará milagres, porque tudo funciona pela fé. Agora, mais uma vez eu repito, fé não significa que você torna a coisa real. Não, já é real no reino espiritual. A fé substancializa o que já é real, para que apareça em sua vida. O contexto dessa promessa de Deus está relacionada com dinheiro. No verso 7, a palavra de Deus diz: cada um contribua segundo tiver proposto no coração, não com tristeza ou por necessidade, pois que Deus ama quem dá com alegria. Para esse que segue o que Deus tocou no coração, a promessa é que a graça vai abundar. O verso seguinte diz que a sua justiça permanece para sempre. A justiça aqui é a justiça da fé. Somente a justiça da fé dura para sempre. Tudo isso está relacionado com provisão. Deus quer que você tenha ampla provisão financeira. Deus quer e está continuando a fazer a graça abundar sobre você, para que você tenha todo o suprimento financeiro. Mas a primeira condição é a fé, que faz com que essas coisas se tornem reais no reino visível. Mas tem uma segunda lição, uma segunda condição. Precisamos ter uma imagem correta de Deus. Uma crença errada sobre o Pai pode impedi-lo de desfrutar dessa graça. Tenha uma imagem correta do Pai. Para ilustrar, eu quero contar para você a história do filho pródigo. Em Lucas 15, não preciso contar tudo, porque todos nós estamos familiarizados com a história do filho pródigo. Ele saiu de casa, perdeu tudo. Quando voltou, ele encontrou o quê? Favor imerecido. Na sua cabeça, ele queria apenas ser tratado como um dos empregados. Mas o seu pai não podia fazer assim. Em Lucas 15:19, ele foi recebido como um filho. Tudo que o garoto precisou fazer foi receber a graça abundante. Todavia, ele tinha um irmão mais velho, o qual nunca havia saído de casa. Enquanto todos celebravam a volta do caçula, ele estava zangado e não queria entrar na festa. Então seu pai saiu e tentou convencê-lo, mas ele respondeu: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar com os meus amigos. Lucas 15:29. Observe que ele diz: eu nunca transgredi o seu mandamento. Ele estava consciente de quê? Ele estava consciente da lei, de guardar os mandamentos. Em outras palavras, ele estava medindo o seu relacionamento com seu pai pela quantidade de mandamentos que guardava. Por causa disso, não tinha desfrutado da ampla suficiência da casa do pai. E ele mentiu quando disse: eu nunca transgredi. Ninguém pode dizer nunca transgrediu. Essa é a base do orgulho, da justiça própria. Esse pensamento produzia uma imagem errada do pai e do seu amor. Ele estava cheio de ressentimento quando disse que o pai nunca lhe havia dado um cabritinho. Quando temos uma imagem errada do pai, não há como a graça abundar em nossa vida. Veja como alguns olham para Deus. Eles são filhos de Deus. Eles nasceram de novo. São parte da família. E por isso que pode ter na igreja muitos crentes que estão desfrutando do favor imerecido de Deus e outros estão irados e ressentidos. Eles, na verdade, ficam revoltados porque estão recebendo a bênção e são justamente os que não menos merecem. Isso os deixa ressentidos. É interessante que entre tudo que poderia falar do seu irmão, ele escolheu falar justamente que
que o irmão tinha gastado o dinheiro do pai com meretrizes e prostitutas. Talvez ele tivesse problemas nessa área. Algumas pessoas condenam as outras pelo que elas mesmas estão fazendo. Agora observe o que o pai disse a ele: meu filho, tu sempre estás comigo. Tudo o que é meu é teu. E o que eu estou tentando dizer nessa história do irmão do filho pródigo é que mesmo que todas as coisas fossem dele, a maneira como ele via o pai afetava o seu recebimento. Esse é um princípio muito sério. Como você vê Deus afeta o desfrute da graça. E como vemos Deus é baseado naquilo que ouvimos nas pregações. Cuidado com o que você tem ouvido. É possível ser filho de Deus e não desfrutar de fato de que toda a graça é abundante para você. Seja grato. O Senhor Jesus desfrutou de toda a abundância do Pai. Ele tinha 12 homens sob os seus cuidados, mas aonde quer que ele ia, havia provisão. Todos conhecem a história dos 5 pães multiplicados, que alimentaram 5.000 homens, fora mulheres e crianças. O Senhor olha para eles e diz: tenho compaixão dessa gente, porque há 3 dias permanece comigo e não tenho o que comer, e não quero despedi-las em jejum, para que desfaleçam no caminho. Mateus 15:32. Então, André trouxe o menino a Jesus e disse: há um rapaz aqui que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tantos? Em outras palavras, a provisão é muito pequena para tantas necessidades. Agora observe, Jesus, ele tomou os pães depois de dar graça. André nunca deu graça, ele disse: o que é isso para tantos? Mas Jesus pegou 5 pães e deu graça. Deu 5 pães e 2 peixes, deu graça. A atitude de Jesus é essa. O que são todas as nossas necessidades diante de tanta graça? Ele agradeceu ao Pai pela abundância da graça e o pão se multiplicou. Depois disso, a palavra de Deus diz que eles comeram o quanto quiseram. Por mais que eles quisessem, o suprimento continuou e continuou. Deus estava fazendo toda a graça superabundar sobre eles, para que sempre, tendo toda a suficiência em todas as coisas, pudesse abundar em toda boa obra. Essa boa obra foi vista no fim. Sobraram 12 cestos cheios. Eles pegaram o quanto quiseram. Sobraram 12 cestos cheios. No grego, não diz que os cestos cheios de sobra, mas cheios de que sobraram. Ninguém tinha tocado neles. Mas é fascinante que, alguns versículos depois, o Espírito Santo, referindo-se a esse acontecimento, diz: perto do lugar onde comeram o pão, tendo o Senhor dado graças, em João 6:23, de todas as coisas que aconteceram naquele dia, o Espírito Santo fez questão de mencionar o fato de o Senhor ter dado graças pelos 5 pães e 2 peixes. O Senhor se alegra quando nós dizemos: o que é essa necessidade perto de tanta graça disponível? O poder que opera em nós. Efésios capítulo 3, verso 20. Ora, aquele que é poderoso para fazer muito mais, abundante, além daquilo que pedimos ou pensamos, segundo o seu poder que opera em nós. É sensacional ver Deus responder às nossas orações, que vão além dos nossos sonhos mais loucos. Tudo acontece conforme o seu poder que opera em nós. A Escritura não diz que você deve fazer certas coisas para que o poder funcione. Ela diz apenas que o poder opera em nós. Você precisa crer. Não é uma questão de sentimentos ou sensações. Deus diz que o seu poder está operando em nós. A palavra poder é dunamis e opera em nós é a palavra enérgio, que significa dar poder, energizar. Nossa palavra energia vem de enérgio no grego, porque o poder dunamis, a dinamite de Deus, está sempre operando em nós. Tenha cuidado com o que você diz, porque Deus responderá abundantemente acima de tudo o que você pedir ou pensar. Para que você possa entender, eu vou dividir esses 3 textos em 7 níveis. Primeiro,
Ora, aquele que é poderoso. Nós temos um Deus que é todo-poderoso. Ele governa os céus e a terra. 2. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo. Deus é capaz de fazer tudo. E Ele pode todas as coisas. Para o nosso Deus não há impossível. 3. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo o que pedimos. Cuidado com o que você pede, porque o céu está ouvindo. Cuidado com o que você pede, porque Deus o fará. 4. Ora, aquele que é poderoso para fazer o que pedimos ou pensamos. Você já fantasiou sobre uma bela casa? Você já folheou alguma revista? Ficou pensando como seria bom ter uma casa assim? Tenha cuidado com o que você pensa, porque o poder está operando em você. Se você soubesse disso, pediria mais a Deus. Uma vez que esse versículo ganha vida em seu coração, você pedirá e continuará pedindo e pedindo, pensando e pensando. Isso tudo é bom, o suficiente, mas Deus tem mais para nós. 5. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo o que pedimos ou pensamos abundantemente. O próximo nível é que Deus é poderoso para fazer abundantemente tudo o que pedimos ou pensamos. Suponha que você me peça oração. Antes de orar, eu vou te dizer: vamos orar por aquele que é capaz. Isso já seria bom, mas a palavra de Deus diz que Ele, além de ser capaz, Ele vai responder de forma abundante. 6. Ora, aquele que é poderoso para fazer tudo abundante, muito além daquilo que pedimos ou pensamos. Ele é poderoso para fazer muito mais do quanto pedimos ou pensamos. 7. Aquele que é poderoso para fazer tudo abundantemente, muito além daquilo que pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que opera em nós. No 7º nível, ficamos sabendo que o poder para realizar todas as coisas já está operando em nós. Ele desencadeou sobre nós as inundações da abundância da graça. Como pode um homem pecador, um homem indigno, experimentar favor de Deus? Deus o fez de tal maneira que, quando Jesus bradou, está consumado, todas as bênçãos foram liberadas. Graças a Deus pelo favor que mais é abundante. Se você está doente, agradeça ao Pai, porque a graça abundante disponível para você. Se você está lutando financeiramente, diga: Pai, eu te agradeço, porque há uma superabundância de graça no meio da necessidade. O que é a necessidade comparada à graça abundante? O que é essa doença comparada à cura superabundante? Simplesmente agradeça a Deus. Há uma abundante graça disponível para você. Aleluia! Glória a Deus! Vamos orar? Vamos falar com Deus? Pai, graças te damos, Senhor, por essa palavra poderosa. Muito obrigado, Senhor, porque os nossos olhos se abrem, nosso coração se enche de graça e favor, e nós tomamos posse dessa graça superabundante, e cada dia mais possamos prosperar no Senhor. Oramos por aqueles que estão enfermos, repreendemos a todo espírito de morte e ordenamos que cessa toda dor, cessa toda enfermidade. Amaldiçoamos o câncer e ordenamos que seca todo tumor até a raiz, seca todo nódulo. Em nome de Jesus, nós declaramos que na cruz do Calvário, o Senhor Jesus já levou sobre si todas as dores e enfermidades. Pelas suas pisaduras, eles são sarados. Pelas suas feridas são curados. Receba cura, receba saúde, receba provisão, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Se você foi abençoado com essa palavra, em nome de Jesus, compartilhe com mais pessoas, para que eles sejam cheios da graça superabundante. Se você foi abençoado com essa mensagem e quer nos abençoar com o ministério, fale comigo. Eu vou te dar o número do Pix, da conta, que você possa nos abençoar. A Bíblia diz que a alma generosa prosperará. Todo recurso que nós recebemos, nós ajudamos pessoas com cestas básicas, levamos vidas para ter um encontro com o Senhor. E Deus multiplica cada dia mais a sua sementeira. Em nome de Jesus.
Amém?